Pessoal, e aí? É o Sport, time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, nem por isso vamos ter vida fácil lá na Ilha do Retiro. E temos jogadores pendurados, né? Temos o Cássio, o Vidalba, o Christian Matheus Pereira e o Caio Jorge. Na minha cabeça, pelo menos, zero possibilidade de poupar qualquer pessoa desse jogo, tá? Na minha cabeça, e não teremos o Romero. É sempre complicado ir lá à Ilha do Retiro, né, Baú? É um jogo interessante, né? O Cruzeiro, cara, igual a gente fala de oportunidades, né? Essa é mais uma oportunidade. O Cruzeiro pode engrenar uma sequência de 5 jogos sem perder, tendo 4 vitórias, né? Se vencer o jogo. Eles estão com um treinador novo, anunciou hoje, Antônio Oliveira. Tem desfalques importantes, né? O Lucas Lima fora. Tem 2 pontos só no campeonato. Cara, é um jogo para o Cruzeiro continuar fazendo ali, mesmo sendo um jogo fora de casa. É um time que está com a confiança baixa, que está em um momento ruim. É um time que o Cruzeiro para fazer os 3 pontos, né? A expectativa é essa. Inclusive, cara, eu tá nessas. Acho que foi de ontem para hoje. Eu sonhei com o Matheus Pereira ia fazer um gol nesse jogo, cara. Eu ia fazer o gol pro Theo, que ele ainda não fez. E eu sonhei que ele ia fazer um gol nesse jogo contra o Sport aí. Inclusive, eu vou até pôr no meu cartola. Ô, Baú, se isso acontecer, meu irmão, você sabe que você vai virar o cigano que jogou as cartas, né? E disse que o Matheus Pereira ia fazer um gol. Então você tem que criar essa música. O Baú Cigano jogou as cartas e disse que o Pereira faria o gol. Se isso acontecer, tem que criar essa música. E aí, Gullit, o esporte é difícil e tudo, mas eu estou muito confiante com esse momento do Cruzeiro da gente ir lá pensando em 3 pontos, viu, Gullit? O Sport com apenas 2 pontos, né, tem 2 empates. O Pepa foi demitido, né, o Baú disse, o Antônio Oliveira já teve aí os seus primeiros momentos lá para definir a equipe. O Cruzeiro tem sim que ir lá para buscar os 3 pontos, porque se é o momento para ganhar do Sport, é nesse momento de baixa. É difícil jogar lá. Mas é um momento importante, é um momento em que o Jardim deve estar pensando muito nessa partida, o que ele vai fazer. Romero não joga. Ele vai fazer o basicão ali, colocar o Murilo ou o Wallace, ou ele pode tentar uma outra situação? Porque o Antônio Oliveira chegando, a gente precisa também entender como que os times do Antônio Oliveira jogam. Eu dei uma analisada quando ele assumiu o Corinthians, quando ele dirigiu o Curitiba, quando ele dirigiu o próprio Cuiabá. É um treinador que recua muito o primeiro volante, o camisa 5, para fazer uma linha de 5 lá atrás. Principalmente, né, claro, quando não está com a bola. E talvez, pensando nesse time que talvez vai segurar mais, vai tentar pelo menos pontuar contra o Cruzeiro, porque não está tão bem, talvez o Jardim possa ser um pouco mais ousado e não fazer só aquela troca 6 por meia dúzia. Não colocar o Murilo ou o Wallace no lugar do Romero e pensar em uma outra alternativa, porque o Antônio Oliveira vai armar esse esporte para contra-atacar o Cruzeiro. O Cruzeiro, na minha visão, vai ficar mais com a bola, então a gente vai precisar ser inteligente para propor o jogo. E ele defende com essa linha de 5 lá atrás. Linha de 5 que quando recupera a bola, busca muitas velocidades pelos lados do campo e geralmente ele joga com centroavantão, com camisa 9, ele gosta desse tipo de jogador. Ele fazia isso no Corinthians com o Ranieri, fez isso no Cuiabá com o Ranieri, recuando ele, né, o volante de camisa 5, para fazer essa linha de 5 ali atrás. Então, assim, o que o Jardim vai fazer? Joga com o Murilo ou o Wallace, 6 por meia dúzia? Ou, quem sabe, o que eu faria? Para esse jogo em específico, eu iria de dupla de ataque. Quem substitui para mim Lucas Romero seria o Gabigol. E a gente faria ali uma trinca, talvez ali com Lucas Silva sendo camisa 5, o Christian pela direita, o Wanderson pela esquerda, Matheus Pereira, aquele losango da época de Adilson Batista, e mais Caio Jorge e Gabigol. Eu faria isso para a gente
ter pelo menos 2 atacantes incomodando essa linha de 5, esses 3 zagueiros que vão recuar, porque só o Caio Jorge, talvez enfiado com esse monte de defensor, não será suficiente. E o Cruzeiro, para esse jogo, na minha visão, vai propor jogo. Então, quem sabe, uma dupla de ataque para esse jogo, KJ e Gabigol. Não sei se é o que o Jardim vai fazer. Talvez ele vai pelo básico, 6 por meia dúzia. Murilo ou Wallace. E aí, Felipe? Bom, o Sport vem de uma fase horrível aí, né? Nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate em casa contra o Fortaleza, com 1 a mais, inclusive, com o Fortaleza tendo um jogador expulso. Então, se é igual o Gullit falou, se der um momento para vencer o Sport, é esse. Fazer pontos, que a gente precisa fazer pontos para se manter ali em cima. Mas, igual no início do assunto, eu pouparia algum desses jogadores que estão aí pendurados, porque o próximo jogo desse é clássico, e clássico não é campeonato brasileiro, clássico é clássico, e eu quero vencer todos os clássicos. Então, eu acho que eu pouparia o Caio Jorge, talvez, porque ele está numa fase muito boa, e se a gente perder ele para o clássico, seria uma grande perda. E talvez também o Vidalba, que está numa fase muito boa, e zagueiro a gente sabe como é que é, né? Tá ali sempre sujeito ao cartão. Mas não colocaria o Wallace de maneira nenhuma. Eu acho que o Murilo ali de primeiro volante, como ele jogou na base, tem mais função de primeiro volante, aquele volante corredor, mordedor, que está sempre dando combate. O Wallace está sempre muito plantado ali na frente da zaga e não está dando combate igual a gente gostaria, igual o Jardim gostaria também. Mas eu acho que seria um bom momento para a gente botar o Gabigol para jogar e, ao decorrer do jogo, colocar o Gabigol junto com o Dineno. Gabigol jogando de segundo atacante e o Dineno para jogar. Porque, igual o Gullit falou ali, vai ter hora que a gente vai ter que jogar essa bola na área e o Dineno tá aí para isso. E a gente tem que contar muito com ele também. E aí, Matheus? Eu acho que o Jardim vai trocar 6 por meia dúzia. Eu não acho que ele vai mexer muito bem dando certo. Mas também acho que é um jogo para dar mais minutos tanto para o Gabi quanto para o Dineno. O Gabi tem entrado bem nas últimas partidas, né? Era para ter dado 2 assistências contra o Palestino, não fosse os gols perdidos do Lautaro, deu assistência contra o Vila, fez o gol contra o Flamengo, então ele vem de uma sequência boa. E o Dineno eu acho que precisa entrar mais para ganhar mais ritmo, fazer gol, ver se ganha mais confiança. Vai ser um jogo, eu acho que é um jogo para nós ganhar, acho que vai ser 2-0 lá. Um gol do MP e um do Dineno. Só para comentar da minha parte, assim, entendo o que o Gullit Pacelli fala, mas hoje até é uma característica que eu gosto muito do Cruzeiro, né? Claro que em algum momento talvez a gente vai precisar de jogar com um centroavante na referência, e muito provavelmente esse centroavante na referência vai ser o Dineno, mas hoje causa um desconforto, né, para quem marca o Cruzeiro, quando tem Caio Jorge e Matheus Pereira ali próximo, ou quando tem Caio Jorge e Gabigol, porque um zagueiro, quando não tem um atacante que gosta mais de jogar no contato físico, escorando, tentando ganhar aquela primeira bola, ele acaba ficando meio sem referência, porque os seus volantes estão buscando os outros meio-campistas. Então ele fica sempre naquela dúvida, né? Se ele acaba quebrando a linha para saltar, para dar o combate, para não dar o combate. Eu até gosto disso, eu até não me preocupo, apesar de que o Cruzeiro ainda não enfrentou um time que se defenda com linha de 5, enfrentou o Vila, que defendeu com linha de 4 jogadores, o Flamengo foi assim também, o Bahia, idem. Então, pegando aqui os jogos que, pelo menos, no recorte do São Paulo para cá, acho que o Cruzeiro jogou melhor, para mim, pelo menos, são esses jogos. Vila, Flamengo e Bahia enfrentou linhas de 4 defensores nessas oportunidades. Acho que o fato de termos jogadores, né, a gente tem visto o Christian dentro da área, não à toa ele faz o gol contra o Vasco, o Lucas Silva tem se aproximado também, o Matheus Pereira, a gente vê o Matheus Pereira naquele lance do gol do Christian mesmo, ela passa pelo Caio Jorge, o Matheus Pereira tá por ali, ele não consegue finalizar, mas ele está dentro da área, e por último ela chega no Christian. Até que eu não me preocupo com essa situação de jogadores chegando no campo de ataque. Eu, por ter custado demais a ver um time funcionar em campo, acho que seria adequado, né,
o Jardim procurar mexer o menos possível. Se você traz, de repente, o Christian para jogar ao lado do Lucas Silva, você não mexe em uma, você acaba mexendo em duas. Você está mexendo do cara que vai estar junto com o Lucas, e na do Christian vai ter que outro cara. Então, eu não estou falando que é a melhor solução. Eu respeito quem acha que deveria ser o Wallace, mas o Wallace seria a minha última opção para estar ao lado do Lucas Silva. O Lucas Silva é um cara que tem feito desarmes importantes. Aí alguém pode falar, mas isso tem a ver com o fato de jogar ao lado do Lucas Romero, o Christian e a ajuda do Wanderson. Concordo, sem o Romero vai ser um outro tipo de situação para o meio campo, mas acho que o Lucas Silva está bem. Eu colocaria o Eduardo ao lado do Lucas Silva. É um cara que entrou, deu bom ritmo contra o Vila Nova. Contra o Flamengo ele entrou e ajudou de novo. Porque, cara, desculpa, o Wallace, ele me irritou profundamente, e pela última vez, ele me irritou profundamente contra o Mushuc Runa, que é um time que vai marcar bem menos do que o Sport vai nos marcar, e ele simplesmente se escondeu. Quando os zagueiros ficam trocando passes entre eles, né, que eles querem que o tempo passe e o jogo acabe com a bola nos pés do Cruzeiro, não. É porque eles estão implorando para que o primeiro volante apareça entre eles ou dê opção de passe na frente. E o Wallace, ele simplesmente preferiu aceitar a marcação do Tapieiro, do colombiano Tapieiro, e não ser opção de nada, cara. E não ser opção de nada. Então, assim, talvez não seja... No mundo ideal, seria nem preocupar. Beleza, temos o Wallace. Mas não dá. Para mim, não dá. Então, eu estou muito na expectativa do que o Jardim vai fazer. Eu faria essa substituição de colocar o Eduardo ao lado do Lucas